Olá, bem-vindo à série Bíblia Explicada no Novo Testamento. Esta é uma introdução ao Evangelho de Lucas. Vamos ver uma introdução ao Evangelho, ao livro de Lucas na Bíblia Sagrada, no comentário bíblico Bican, que é o comentário ao qual você pode ver ele na capa desse vídeo. Você percebe que são 10 volumes, 5 para o Antigo e 5 para o Novo, bem no cantinho da capa desse vídeo, como você pode observar, se é que você observou. Então, essa é uma série desse comentário Bican, da CPAD. Vamos ver uma introdução, vamos ver a parte A, a autoria, vamos ver também a parte B, que ela fala sobre o local e a data da obra. Vamos ver a parte C, que ela fala sobre o propósito. A parte D vai relatar sobre as fontes, vai trabalhar com as fontes. A parte E vai trabalhar com as características desse evangelho. E, enfim, a gente encerra essa introdução. Esse aqui é só uma introdução da série de conteúdo do comentário bíblico Bican, a Bíblia Explicada. O Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo, e juntamente com o Atos dos Apóstolos, considerado o mais ambicioso empreendimento literário da igreja na antiguidade. Se tais expressões de louvor podem parecer extravagantes, elas pelo menos ajudam a preparar as pessoas para o estudo de uma obra que é, sem qualquer dúvida, uma porção muito significativa da Bíblia e uma das obras-primas da literatura antiga. Vamos ver a parte A, mas qual a sua autoria? Quem foi o seu autor? Tanto a tradição antiga como os estudiosos modernos concordam que o autor do terceiro evangelho era Lucas, o médico amado, o companheiro do apóstolo Paulo. Declarações no sentido de que Lucas era o autor tanto do terceiro evangelho como de Atos podem ser encontradas desde a segunda metade do século II. E isso é importante, e redobre a sua atenção aí, que é muito sério esse entendimento. No século II. Dessa época em diante, a tradição tem sido unânime em confirmar esta assertiva. Na verdade, não existe nenhuma prova de que esse evangelho tenha sido atribuído em qualquer momento a outro autor que não fosse ao Lucas, o médico amado. Podemos mais prontamente aceitar o veredito da tradição quanto nos lembramos de que existem muitos evangelhos espúrios, falsamente atribuídos a vários apóstolos e a outras testemunhas oculares do ministério de Cristo. Lucas, entretanto, não foi nenhuma testemunha ocular, assim como também não foi Marcos, nem suficientemente proeminente no Novo Testamento para que um livro lhe fosse atribuído, a não ser que realmente fosse ele o autor. Embora em nenhum lugar Lucas tenha afirmado ser ele o autor tanto do terceiro evangelho como de Atos, evidências internas do Novo Testamento dão sólido suporte à posição de que ele foi o autor dos 12 livros. Em primeiro lugar, é evidente que tanto Lucas quanto Atos foram escritos pela mesma pessoa. Ambos foram dirigidos ao mesmo homem Teófilo, e o livro de Atos, em seu prefácio, fala sobre um primeiro tratado. Além disso, um exame mais acurado do estilo literário e do vocabulário dos livros revela uma semelhança demasiadamente grande o suficiente que explica, acima de qualquer outro fundamento, que são obras do mesmo autor. Outro elo nessa cadeia de evidências é formado pelas famosas seções nós em Atos. Estas passagens indicam claramente que o autor era companheiro de Paulo. Como Lucas é o único companheiro conhecido de Paulo, com exceção de Tito, que não recebeu outra identificação em Atos, parece óbvio que ele foi o autor. Muito pouco se sabe a respeito de Lucas. Seu nome é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, Paulo se refere a ele como o médico amado. Em sua epístola a Filemon, no versículo 24, Paulo chama Lucas de seu cooperador. Depois, em sua última carta, segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, Lucas é mencionado como o único companheiro de Paulo na época em que esta epístola foi escrita. As seções nós em Atos indicam que Lucas se juntou ao grupo de Paulo em Troade, em sua segunda viagem missionária, como se pode ver no capítulo 16 do versículo 10.
e que foi seu companheiro, pelo menos até Filipos. Quando o apóstolo se mudou para Tessalônica, o pronome da terceira pessoa indica que Lucas não estava mais ao seu lado. A próxima sessão é nós, no capítulo 20, versículo 5, ela mostra que Lucas havia novamente se reunido ao grupo de Paulo quando o apóstolo retornou da Grécia em sua terceira viagem missionária. Ele se juntou a esse grupo missionário em Filipos e o acompanhou até Jerusalém. A última sessão, nós, no capítulo 27, do versículo 1, lá ele indica que Lucas, o companheiro de Paulo, ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua viagem até a Roma. Ele esteve com Paulo em Roma na época em que este escreveu as epístolas a Filemon e aos Colossenses, e mais tarde, na época da segunda epístola a Timóteo, pouco antes da morte do apóstolo Paulo. Existem poucas referências interessantes a Lucas nos escritos dos patriarcas da igreja, mas estas referências poucos acrescentam aquilo que poderia ser aceito como um fato, pois os relatos muitas vezes são contraditórios. Entretanto, a referência feita por Paulo, chamando-o de médico, especialmente médico amado, está em harmonia não só com a tradição, como também com a linguagem médica, tanto no Evangelho como em Atos, como elas corroboram para essa afirmação. Vamos ver a parte B, que fala do local da data da obra. O Evangelho pode ter sido escrito em Cesareia, enquanto Paulo esteve ali aprisionado. Certamente, este deve ter sido um período em que Lucas coletou a maior parte do seu material. Também é possível que Lucas tenha escrito o seu evangelho em algum outro lugar, tipo na Grécia ou na Ásia Menor, depois de Paulo ter sido libertado do seu primeiro aprisionamento em Roma. Cesareia parece ser o lugar mais provável e Roma teria sido o lugar onde o livro de Atos foi escrito ou concluído. A obra pode ter sido escrita em alguma época entre 58 a 69, pois é impossível que ele tivesse escrito o seu evangelho antes de estar na Palestina. A maneira de Lucas tratar as profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém deixa bem claro que ele escreveu antes do cumprimento dessas profecias. Como foi sugerido acima, agora há pouco, no começo do vídeo, o evangelho foi escrito em Cesareia, então o ano 58 seria a data mais provável. Vamos ver a parte C, o propósito. No prefácio, Lucas declara o propósito para a sua obra, ou da sua obra. Ele está escrevendo primeiramente para dar a Teófilo um conhecimento mais completo e satisfatório a respeito de Jesus Cristo. Teófilo havia recebido informações rudimentares e Lucas achava que precisava de mais instruções, ou possivelmente Teófilo tinha pedido a Lucas para lhe fornecer um relato mais adequado. Mas não há dúvida de que Lucas tinha em mente uma audiência mais numerosa que um único e proeminente indagador. Ele sentiu que a igreja, como um todo, precisava de um evangelho mais completo do que aquele que existia na ocasião do seu tempo. Vamos ver a parte D, fala sobre fontes. Estudiosos do Novo Testamento acreditam atualmente que o livro de Marcos, assim como outros relatos escritos sobre certas fases do ministério de Jesus, foram usadas por Lucas na composição do seu evangelho. Geralmente, duas dessas fontes, elas têm nome, que uma delas é a fonte Q, ou a fonte Kel, que é a indagação dada a um suposto documento que contém material usado tanto por Lucas como por Mateus, mas que não é encontrado em Marcos. E L é a designação do documento da qual supõe-se que Lucas tenha obtido o material que é peculiar ao seu evangelho. Também é amplamente reconhecido que essa explicação é uma exagerada simplificação desse assunto e que outros documentos de
de números indeterminados foram supostamente usados. Certamente é possível e até provável que Lucas ele tenha usado essas fontes escritas. Em seu prefácio, ele menciona muitos que tinham se encarregado de fazer um relato do Evangelho, embora pense claramente que eles seriam inadequados para tal propósito. Lucas, no entanto, pode ter sido a oportunidade de usar estes escritos. Pelo menos ele teria lido esses relatos para ver se poderia acrescentá-los às suas próprias fontes. Mas uma fonte adicional da qual certamente Lucas se utilizou era a pregação. Sem dúvida, as conversas particulares com seus companheiros, o apóstolo Paulo, ele teve uma grande oportunidade de se aproveitar disso. Além disso, enquanto Paulo estava na prisão de Cesareia, Lucas teve 2 anos para fazer uma detalhada pesquisa sobre a terra natal de Jesus. Talvez nesse local ele pudesse ter falado com um grande número de testemunhas oculares do ministério de Jesus, inclusive Maria, a mãe de Jesus, de quem poderia muito bem ter ouvido acerca dos fatos que usou na narrativa do nascimento do Salvador. Ele também pode ter encontrado fontes escritas na Palestina. Vamos ver a parte que traz uma característica. Qual é a característica desse evangelho? Vamos ver, parte 1. O mais literário. A estrutura, o vocabulário e o estilo do registro de Lucas fazem dele o mais literário dos evangelhos. Algumas parábolas que somente ele retrata estão entre as histórias mais amadas do mundo. O bom samaritano, o filho pródigo e algumas outras. Parte 2. O evangelho dos hinos. Intimamente aliado a sua importância é o fato de Lucas nos dar alguns dos hinos mais belos do cristianismo ou da igreja primitiva. Ele é considerado por alguns como o primeiro estudioso dos hinos cristãos. Entre eles estão os Benedictus, o Magnificat e o Nunc Dimittis e a Glória in Excelsis. Todos os 2 primeiros, nos 2 primeiros capítulos. Parte 3. O Evangelho das Mulheres. As mulheres ocupavam uma posição inferior na Palestina, assim como em todo o mundo na Antiguidade. Mas o Evangelho de Lucas, ele é notável pela sua atenção que é dedicada a elas, as mulheres. Esse fato é claramente demonstrado pela importância de várias mulheres nesse evangelho, como por exemplo, Isabel, Maria, a mãe de Jesus, as irmãs Maria e Marta, Maria Madalena e outras. Parte 4. O Evangelho da Oração. Lucas disse mais sobre a oração do que qualquer outro evangelista. Ele mostra Jesus em oração nos momentos mais importantes da sua vida. Somente Lucas nos relata as parábolas do amigo importuno, em Lucas 11, versículo 5 ao 13, e do juiz iníquo, no capítulo 18 de Lucas, do versículo 1 ao 8, e do fariseu e o publicano, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Parte 5. O Evangelho para os gentios. O fato de o Evangelho de Lucas ter sido escrito especificamente para os gentios pode ser verificado pelas seguintes circunstâncias. Parte A. Por ser dirigido a um gentio, Teófilo. Parte B. Os termos judaicos são evitados ou explicados, ou são usados termos gregos equivalentes. Parte C. Ele raramente faz citações do Antigo Testamento. E parte D. Ele começa a datar os fatos a partir do imperador reinante e do governador romano daqueles dias. 6ª parte. O Evangelho do Salvador Universal. Lucas apresenta Jesus como Salvador de todos os homens. Parábolas como o bom samaritano, filho pródigo e o fariseu e o publicano refletem o seu interesse pelos oprimidos e pelos rejeitados, assim como fez o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente entender uma sinopse desse conteúdo que a gente está dando, eu vou trazer capítulos por capítulos, passagens importantes de cada parte da Bíblia, de cada evangelho, de cada livro, cada carta, para a gente entender qual é a sinopse desse conteúdo. É o seguinte: comentário bíblico Bican. Ele traz uma interpretação abrangente da Bíblia Sagrada. Não sei se você percebeu, mas são esses volumes aqui, são 5 para o Antigo, 5 para o Novo Testamento.
Ele traz uma interpretação abrangente da Bíblia Sagrada, elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10 volumes para o Antigo, como acabei de falar, e 5 volumes para o Novo Testamento. Em cada livro bíblico são comentados versículos de forma expositiva, exegética e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Bican particularmente útil para pregadores e professores da escola dominical. Mas também ele tem uma característica devocional que faz dele uma obra cativante e indispensável a todos os crentes que desejam estudar a palavra de Deus. Bican tem erudição teológica, todavia em um tom equilibrado na sua interpretação e no seu objetivo inspiracional. Seu formato é atraente e prático. Seus comentaristas e editores acreditam que esta obra é de grande valor para todos os que buscam descobrir as verdades profundas da palavra de Deus, que subsiste eternamente. Se você ainda não deixou o teu like, se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, comenta aí e não perca a nossa série Bíblia Explicada no Comentário Bíblico Bican. Até a próxima, fica com Deus e não perca nosso conteúdo.